Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre duas peças de um autor irlandês e sortear mais um autor para ler no livro 501 Grandes Escritores. Mês passado eu sorteei aqui no canal um autor deste livro 501 Grandes Escritores e me propus a ler algo deste autor, e o sorteado foi o John Millington Synge, um autor irlandês que eu não conhecia, nunca tinha visto nenhum livro dele, nunca ouvi falar, e eu achei até interessante porque foi uma forma de conhecê-lo através deste livro. Provavelmente eu não teria contato com ele nem tão cedo. E é um autor de peças. Eu achei que seria um pouco difícil encontrar, mas foi bem mais fácil do que eu imaginava, porque as peças dele já estão em domínio público. Então eu encontrei várias peças dele na Amazon em inglês, eu não sei se algum dia foi traduzido para o português. Então eu li duas peças e até coincidentemente eu li as duas primeiras peças que esse autor escreveu. Meio sem saber, eu baixei essas peças assim, fui lendo o Shadow of the Glen, que é A Sombra do Desfiladeiro, publicado em 1903, e o Riders to the Sea, Viajantes para o Mar, de 1904. Este autor nasceu em 1871 e morreu em 1909, bem novo, né, com 37 anos, de um câncer. Eu tenho a impressão que esses autores mais antigos sempre morrem cedo. Então eu li essas duas peças e vou comentar mais sobre ela com vocês e fazer um novo sorteio neste livro. As peças deste autor são ambientadas em uma ilha inóspita na Irlanda, que se chama Aran Island. Eu não sei se pronuncia Aran, enfim, vou colocar o nome por aqui. E eu sempre tenho essa imagem linda da Irlanda, daqueles cenários maravilhosos e penhascos e o mar e aquelas ilhas distantes. Eu li essas duas peças com a música do The Corrs na cabeça. Tem uma música deles muito específica que é o Rebel Heart, que eu adoro, que é instrumental. Eu adoro várias músicas do The Corrs, mas essa é instrumental e toda vez que eu escuto eu já me imagino lá na Irlanda, nesses penhascos. E foi basicamente a trilha sonora dessas duas peças para mim. Vou colocar um pouquinho aqui. Posso colocar muito, né, porque senão o YouTube vai me cortar, mas enfim, eu vou deixar o nome da música aqui embaixo, porque eu acho essa música maravilhosa, sempre assim, transporta, sabe? Então, o que o John Millington Synge ficou famoso por fazer foi retratar a vida dessas pessoas em locais rurais, assim, na Irlanda, em locais mais afastados, e ele retratou com fidelidade, diferente, assim, da imagem que era passada dessas pessoas, vivendo felizes nesses locais, assim, com aquela essa vida simples, mas muito pura, enfim. Então, as duas peças que eu li, uma delas é uma tragédia total, que é o Riders to the Sea, Viajantes para o Mar, mas é muito bonita. Ela vai falar de uma mãe que já perdeu 5 filhos para o mar. Ela acabou de receber a notícia de que um filho seu foi encontrado na orla, assim, na praia, morto. E essa peça foi inspirada justamente por um evento do tipo. O autor estava passando um tempo nessas ilhas e um homem foi encontrado morto e ele teve a ideia de escrever a peça. Então essa mãe já perdeu 5 filhos, acabou de perder um mais recente, e um único filho dela que ainda continua vivo, fora as mulheres, são duas mulheres irmãs que se apresentam na peça, enfim, conversando com a mãe. Ele está prestes a sair para o mar para vender um cavalo, e ela não quer que ele vá de jeito nenhum, porque ela tem essa sensação de que se ele for, ela nunca mais vai ver o filho vivo. E tem muito dessa superstição, e era justamente isso que o autor colocava nas peças, essa parte mais folclórica de superstições, mesmo em famílias religiosas e católicas. Ainda existia muito do paganismo celta, e ele via isso nas pessoas que ele conhecia, desse medo sobrenatural com os elementos da natureza, essa ligação, né, como se fosse algo a mais, como se eles tivessem um poder. E inclusive essa peça foi criticada por isso. Então tem essa dor de uma mãe já idosa que perdeu quase todos os seus filhos, numa vida difícil em que todos os jovens têm que ir para o mar, isso já é uma tradição. E tem algumas passagens dessa peça muito bonitas, é uma peça muito curta mesmo, acho que são as 20 e poucas páginas. In the big world, the old people do believe in things after them for their sons and children, but in this place it is the young men who believe in things behind for them that to be old. Basicamente o que diz aqui é que no grande mundo, assim, nem mundo afora, o normal é as pessoas mais velhas deixarem coisas para os seus filhos, mas que naquele local são os filhos que morrem e deixam coisas para os pais mais velhos. E eu acho que é um trecho, uma frase, no caso que é dita pela mãe, que passa toda a essência deste ponto. A força da natureza implacável neste mundo em que não há piedade, assim, que as pessoas têm que fazer isso
e muita gente morre jovem, enfim, pra sobreviver e tentar ganhar, né, cada dia. E o outro que eu li foi o Shadow of the Glen. Na verdade eu deveria ter começado por este outro, que é de 1903. O Rider to the Sea foi o primeiro que eu li, mas é o de 1904. O A Sombra do Desfiladeiro foi inspirado em um conto popular irlandês e basicamente um homem idoso é casado com uma mulher muito jovem e ela está sempre neste local, nesta casinha deles, afastada de todos, vive muito sozinha porque o marido viaja e não é feliz no casamento, então ela tem essa vida difícil que para ela já perdeu o sentido, assim, não existe essa força de querer viver porque não há felicidades. Então este marido idoso, ele vai se fingir de morto pra ver o que acontece, porque ele suspeita, assim, da esposa. Chega um mendigo em sua casa, ela conversa com o mendigo. Essa questão do mendigo é muito interessante porque, por mais que ele não tenha posses, não tenha nada, ele apresenta um modo de vida mais livre, né? Uma liberdade que ela não possui. Então ela vai buscar uma pessoa enquanto o mendigo permanece ali, é quando o mendigo descobre que a pessoa está viva, né? O idoso que está apenas fingindo. E ela traz este jovem que morava ali, né, nas redondezas, para pegarem um corpo e tudo mais. E este jovem, enquanto estão ali, lhe propõe casamento, que falando que agora a vida dela será melhor. E o marido idoso escuta essa proposta e eu vou deixar por aqui, caso alguém queira ler. E esse é outro conto que foi muito censurado. Disseram que o autor queimou a imagem das mulheres irlandesas, tornou-as infiéis, infelizes naquele modo de vida, então foi muito criticado, mas é aquele tipo de história que acaba prevalecendo, permanecendo contada por muito tempo. Eu vi que as peças do John Millington Synge acabaram em cartaz até os anos 50, então bem depois de sua morte. E por mais que o autor não seja tão conhecido mundialmente, ou pelo menos nessa parte aqui do mundo, né, porque talvez por lá no Reino Unido, Irlanda, enfim, ele seja, ele é dito como uma das influências do Samuel Beckett, que ele sim é um autor muito conhecido de peças, e o Samuel Beckett também é irlandês. Eu vi que o Beckett nasceu em 1907, então um pouquinho antes do John Millington Synge morrer. Então eu gostei muito, de uma forma geral, de conhecer o John Millington Synge, que é um autor que praticamente eu não teria a oportunidade de conhecer nem tão cedo, se não fosse por um sorteio que eu fiz aqui no canal com este livrinho. Então adorei que saiu um autor assim bem desconhecido, porque eu pude ter contato com uma obra que provavelmente eu não teria. Então eu vou deixar os contos, as peças, eu tenho uma mania de chamar de contos, são peças. As peças dele aqui embaixo, pra quem quiser conhecer. Estão em inglês, e é um inglês um pouco difícil, até porque é esse negócio mais antigo, irlandês, enfim, tem uma formação de frases um pouco, né, complicada, mas como é curto, se você já sabe inglês, eu creio que não vai ter muitas dificuldades. E agora que eu já conversei um pouco com vocês sobre as peças do John Millington Synge, vamos fazer um novo sorteio neste livrinho aqui. Eu tô bem ansiosa pra ver qual é o autor que será sorteado, e se cair um autor que eu já conheço, já li algo dele, eu vou ler outra coisa dele, vou continuar com o mesmo autor, não farei um novo sorteio e vou pegar outro livro que eu ainda não tenha lido. Acho muito difícil que caia alguém que eu já tenha lido tudo, né? Então bora lá. Vou tentar abrir entre o meio e o final aqui, então vamos lá. Se cair duas pessoas, eu vou apontar pra página, tá? Então eu ainda não vi, eu vou apontar pra essa página aqui. Ah, gente, eu não acredito! Saiu o Roald Dahl, eu adoro o Roald Dahl. Daria o mesmo se fosse a página completa, porque ele ganhou 2 páginas pra ele, então, gente, que amor! Vou ler sim outra coisa do Roald Dahl, eu já li Matilda, Charlie and the Chocolate Factory, já li o The Witches, então já li esses 3 livros, mas eu sei que ele tem muitos outros. Então vou atrás de outra coisinha do Roald Dahl pra ler, né? Porque caiu o Roald Dahl, então vamos ler Roald Dahl. E é isso. Quando eu ler outra coisa do Roald Dahl, eu volto aqui comentando sobre o que eu achei e faço um novo sorteio no 501 Grandes Escritores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo, isso ajuda muito o canal. E se inscreve se ainda não for inscrito. Beijos e até a próxima!